Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bom? Eu sou o Márcio Lima para mais uma aula de Ciência da Natureza. Vamos aqui comigo. Joga para o slide, por favor, aí, produção. Ó, gente, a aula de hoje é sobre espelhos e lentes, tá bom? Vou falar um pouco aqui, ó. O que é uma imagem no espelho plano? Então, em um espelho plano, as imagens, ela sempre aparece atrás, né? A gente vê, ó, atrás do espelho, a gente tem a sensação que a pessoa, quando vai olhar para um espelho plano, a gente vai falar 3 tipos de espelho aqui, tá bom? Mas vamos lá. O espelho plano, que é o principal, que é o que mais vocês utilizam. Então, ó, esse espelho plano, ela vai dar sempre para você uma imagem idêntica à sua, só que invertida. Como assim, professor, invertida? Ó, quando você aproxima a sua mão direita do espelho plano, a sua imagem, tá? A sua imagem, ela também vai vir com a sua mão, só que ela é invertida. Não vai ser sua mão direita, nem para você, né? Vai ser como se fosse sua mão esquerda. É isso que dá essa sensação, tá? No espelho plano. Porém, é o seguinte, tanto o objeto, quem é o objeto? Você, ou qualquer objeto. Quando você vai ter aquela selfie, né? Ou aquela foto de frente ao espelho, tá bom? Você olha direitinho. Quando você se aproxima, que é o objeto, do espelho, a sua imagem também se aproxima rapidamente. No mesmo instante, é simultâneo. Apareceu você, apareceu a sua imagem. Não é assim, apareceu você e depois a sua imagem. Apareceu você, apareceu a sua imagem. Ok? Deu para entender direitinho aí? Então, espelho plano é isso. Tem muito que ver. Então, vamos lá, volta aqui para o slide. Então, é o seguinte, ó, em um espelho plano as imagens parecem estar atrás do espelho. Isso acontece por quê? Porque os olhos e o cérebro captam as imagens a partir de raios luminosos que chegam até nós. Volta aqui rapidinho para mim. Lembra que eu falei na aula anterior? Nós enxergamos de cabeça para baixo. É o nosso cérebro que decodifica, tá? Que transforma, que a gente vê normalmente. Beleza? Então, a imagem que é formada na retina, tá? É a imagem real. Toda imagem invertida, ou seja, fica ponta cabeça, cabeça para baixo, tá? Ela é imagem real. Toda imagem que não é invertida, como o seu reflexo no espelho, é uma imagem virtual. Professor, é uma imagem virtual. Beleza? Não é real. Ok? Vamos lá. Então, a imagem que parece formar atrás do espelho, no ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos, é chamada de imagem virtual. Cada ponto do objeto está à mesma distância do espelho, que é o ponto correspondente da imagem. Além disso, a imagem é do mesmo tamanho que o objeto. Então, volta aqui rapidinho. Se você colocar um celular com um objeto, tá? A imagem do celular vai estar no mesmo tamanho. Você pode até pegar o celular depois, chegar em casa, e encostar mesmo no espelho. Você vai ver que estão na mesma, tem o mesmo tamanho, não modifica. Em outro espelho isso vai acontecer diferente. Beleza? Vamos lá. Então, a reflexão da luz em um espelho plano. Gente, eu tenho os elementos seguintes. Eu tenho uma reflexão da luz, tá? No espelho plano. Como é que vai acontecer, professor? A gente viu na aula anterior, né, como a reflexão acontece. Eu vou aqui somente demonstrar, vou pedir para a produção ali apagar a luz. Vamos ver. Eu vou deixar a produção aí bem, o estúdio aqui bem cheiroso, tá bom? Observa aqui, ó. Aqui eu tenho a reflexão da luz. Tá vendo? No espelho plano. Observe que eu tenho a reflexão da luz no espelho plano, tá? Quando a gente for ver nos outros, é um pouco diferente. Tá vendo? Aqui, ó, a reflexão. Beleza? No espelho plano. Ok? Beleza? Deu para ver direitinho aí? Espero que sim, né? Então vamos lá. Então, ó, numa reflexão, essa linha pontilhada aí chama de normal, estão lembrados? Normal. Então eu tenho aqui, ó, alguns dados para vocês bem interessantes. Ó, eu tenho aí
O RI é o raio de incidência da luz, que foi aquela fonte do laser que está na minha mão, tá? O laser ali, minha fonte incidente, que bateu no espelho e refletiu. Quando o raio ele bate no espelho, tá? Reflete no mesmo ângulo, ou seja, bota aqui para mim rapidinho. Produção, ó, quando bate aqui, lancei o laser, bateu no espelho e refletiu, tá? Bate e reflete, o que vai acontecer? Tá no mesmo ângulo. Se entra com o ângulo de 30, sai com o ângulo de 30. Se for 45, 45. E assim por diante. Vocês viram na aula anterior. Foi isso? A gente assistiu aí um pouco sobre a reflexão da luz. Então, eu tenho aqui a reta normal, que é esse N aí, tá? Que é uma linha imaginária. Não é uma linha colocada. É uma imaginária. Só para ter uma noção de como é a formação, tá? Da reflexão da luz. É uma linha imaginária. E tem o RR, que é o raio de reflexão. Ainda tem o I, que é o ângulo de incidência, e o R, que é o ângulo de reflexão da luz. Beleza? Vamos lá. Então, ó, para que um observador consiga ver a imagem refletida no espelho, é preciso ter alguns detalhes que a gente já viu logo no início. Precisa o que, professor? Ó, eu tenho um espelho aí, certo? Esse espelho, tá em pé. Quando você está se arrumando para a escola, né? Sei que vocês gostam muito de estudar, tá? Então, quando você se aproxima do espelho, automaticamente a sua imagem também se aproxima. Então, eu vou ter aqui o objeto, que é você, no caso, tá? E a imagem. Ambos vão estar na mesma distância, tá? Na mesma altura dos olhos aí você consegue ver. Se eu tiver um ângulo de incidência, eu vou ter um ângulo também de reflexão, tá? Então, observe que eles vão estar na mesma distância, tá? Tem o mesmo tamanho e tem a imagem será o que? Virtual. Então, vamos conjugar direitinho aí. Eles são simétricos, tá? A imagem sempre será simétrica. Simétrica quer dizer o quê? Da mesma distância, tá? Mesmo tamanho. Vão estar na mesma distância, tá? E tem o mesmo tamanho. A direita sempre vai estar à direita e ela é uma imagem virtual. Como é que conjuga a imagem de um espelho plano, professor? Simétrica, direita e virtual. Simétrica, direita e virtual. Isso é espelho plano. Ok? Tranquilo até aí? Vamos ver aqui agora os principais, o princípio de reversibilidade, tá? Dos raios luminosos. Gente, é bem interessante. Às vezes vocês estão no transporte, por exemplo, no ônibus. Cuidado, tá? Às vezes você olha para o espelho retrovisor interno, né, de dentro do ônibus. Se você vê, presta atenção, se você vê os olhos de uma pessoa pelo espelho, como está nessa figura aqui, tá? Aquela pessoa também está enxergando você, os seus olhos também. É, professor? É. Então, cuidado, tá bom? Se você está vendo o motorista até lá, você está lá atrás no ônibus. Você está vendo os olhos do motorista pelo espelho retrovisor central ali, o motorista também está ali vendo. Ok? Então, não vá pensando que é só você que está vendo uma pessoa A, uma pessoa B, não. Se você, eu falo nos olhos, o corpo não, tá? Ninguém vai conseguir ver através do corpo. A gente vai enxergar através dos olhos. Então, quando você vê alguém pelo retrovisor, os olhos daquela pessoa, aquela pessoa também está ali enxergando. Esse princípio é chamado de reversibilidade dos raios luminosos. Beleza? Ok? Depois de ler mais ou menos, bem simples isso daí, tá? Rapidinho aqui para mim. No espelho plano, deixa eu falar um pouquinho de uma curiosidade bem interessante. Gente, as meninas principalmente, que adoram pegar um espelho, né? Pega um espelho, vou colocar um espelho aqui pequenininho, tá? E começa a olhar no espelho, se maquiar, por exemplo. Se o espelho for menor do que
a metade da sua cabeça aqui, tá? A metade. Se for menor, isso significa que você não vai conseguir enxergar seu rosto por completo. Não vai. Não vai enxergar. Você vai conseguir enxergar seu rosto por completo se, somente se, o espelho plano, estou falando, for do tamanho da metade do seu rosto. Então, da metade, tá? Se tiver metade do seu rosto assim, você consegue enxergar bem seu rosto. Se for pequeno, você pode colocar em qualquer distância que você não vai conseguir ver seu rosto completo. Completo, estou falando. Você vai ver seu rosto, mas não completo. Então, para o espelho plano, beleza? Volta aqui para mim no slide. Então, eu tenho aqui os espelhos esféricos. Espelhos esféricos é dividido basicamente em espelhos côncavo e convexo. Gente, os espelhos côncavos são cavidades refletoras de raios constantes. Eles são, tá, utilizados em aplicações, bem como aonde eu consigo ver os espelhos côncavos, no telescópio, nos projetores que os professores utilizam para mostrar os slides para você, um filme, alguma coisa, projetar, no consultório odontológico, né? No uso de maquiagem, as meninas podem utilizar, tá? Isso justifica por quê, professor? Porque os espelhos côncavos, onde o objeto se situa bem próximo ao espelho, ou seja, entre o vértice e o foco, a imagem resultada ela é o quê? Virtual, direita e ampliada. Só que esse tipo de espelho ele consegue também conjugar uma imagem real, tá? Portanto, invertida. Volta aqui para mim, rapidinho. Toda imagem invertida, ela é real. Invertida como? Ponta cabeça para baixo. Ela é real. Real, professor? Ela é real. Tá bom? Ela é real, próximo, posicionado alguns objetos além da distância focal. A gente vai ter também essa questão. Então, eu tenho aqui, vou pedir para a produção vir aqui para mim, para olhar aqui na... Eu tenho um espelho côncavo. Rapidinho, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, um espelho côncavo. Ó, foca aqui, por favor, produção. Tá vendo que eu tenho aqui um espelho côncavo? Ó, vou estar vendo aqui, ó. Se eu colocar um objeto aqui na frente, dependendo, ele vai ter aqui um foco bem direitinho, olha. Tá vendo aí, ó? Muito bem, aqui é o espelho côncavo. Como é um espelho côncavo, professor? Vamos ver aqui, antes de a gente ver a partir do experimento, volta isso, produção. Vamos ver através aqui de uma imagem, para só focar direitinho para você. Volta aí para o slide aí, rapidinho. Tá vendo aqui o espelho côncavo? E o seguinte, se você pegar uma bola, tá? Que é uma esfera, e cortar ela no meio, a parte de dentro a gente chama de côncava, tá? E a parte de fora convexa. Então, quer dizer que a parte de dentro, se você pegar uma colher que a parte que você come, que vem um alimento ali, é côncavo, tá bom? Então tem um espelho como de um dentista, tá? Eu tenho um espelho que é muito utilizado em telescópio. Então observa aqui, para mim, rapidinho aí, você ver como é que se forma a imagem. Depois a gente vai ver aqui na parte do experimento, tá bom? Ó, eu tenho um objeto, aí tem aqui, ó, o C representa o centro de curvatura, o F é o foco e V é o vértice. E essa linha aqui, horizontal, a gente chama de eixo. Observa aqui, ó, que a parte de dentro aqui, ela é espelhada. Essa parte que tem esse tracinho aqui, ela é opaca, tá bom? Então, toda vez que eu lançar um raio luminoso, tá? E bater no espelho, bate, tá? E vai refletir. Vai refletir passando pelo foco. E se eu lançar um outro raio, passando pelo foco, ele bate no espelho e sai paralelo ao eixo principal. Onde esses dois raios se encontram, na intersecção desses dois raios, vai formar a minha imagem, tá? E essa imagem vai ser o quê? Invertida, tá? Menor. Por que menor? Porque o objeto está antes do centro de curvatura. Volta aqui para mim. Quando o objeto estiver em cima do centro de curvatura, terá basicamente o mesmo tamanho.
entre o centro de curvatura e o foco, vai aumentando a imagem. Se o objeto estiver em cima do foco, você não vê a imagem. É uma imagem própria, a gente diz. Então, vai ser o que aqui, professor? A imagem vai ser real porque é real, porque ela é invertida. Menor porque é menor, porque está antes do centro de curvatura. E invertida, tá bom? Ô, professor, mas se tivesse entre o foco e o vértice, o objeto, a imagem seria como se fosse um espelho plano, seria atrás do espelho, formada atrás do espelho, só que ela é um pouco mais ampliada. E não é à toa que quando você vai pegar um espelho côncavo e quer ver uma imagem ampliada, você aproxima mais o espelho do seu rosto. Então vai estar entre quem? Entre o foco e o vértice. Seu rosto vai ficar entre o foco e o vértice. Vamos ver aqui no experimento como é que funciona? Eu vou pedir para a produção também aqui apagar a luz, só para a gente ver aqui. Ó, observe como é que se comporta aqui os raios, a gente viu no espelho plano. Agora vamos ver no espelho côncavo, tá, gente? Ó, como é que faz a reflexão aqui no espelho côncavo. Ó, tá vendo? Ó, é diferente, ó, um pouco mais diferente. As bordas, tá vendo? Se eu colocar bem no centro, beleza. Mas aqui, ó, já é um pouco mais diferente. Tá vendo? Ó, a curvatura dos raios da reflexão da luz já é mais diferente. Deixa eu ver aqui. Tá vendo direitinho? Beleza? Então isso aqui é um espelho côncavo. A formação de uma reflexão da luz no espelho côncavo, ok? Vamos voltar agora para o slide? Para continuar. Vamos ver agora no espelho convexo. O espelho convexo ele fornece um campo de visão maior que o espelho plano, tá? Então, por isso ele é muito utilizado aonde? Volta aqui para mim. O espelho convexo ele é muito utilizado em shopping, estacionamento, tá? No shopping, em lojas, né, maiores, nos retrovisores dos ônibus. Aqui eu tenho, vou pedir isso rapidinho aqui para só focar aqui. Eu tenho um espelho convexo. Tá vendo? Ó, o que acontece com o espelho convexo? Ele vai ampliar, ele amplia a visão, porém a imagem ela é bem pequena. Você amplia o campo visual, tá vendo? Espelho convexo, coloca até assim um pouquinho de lado assim, você vê aqui a borda dele. Ó, tá vendo? Dá para ver a borda aqui, né? Que ele é a parte lembra da colher? A parte de fora da colher seria a parte convexa. Tá vendo? Aqui, ó. Parece um pouco da calota, né? A gente chama de calota. Beleza? Aqui é o espelho convexo. Então, como é que acontece aqui a formação da imagem? Ó, ela é muito utilizada assim, ó. No estacionamento, você amplia o campo visual. Amplia o campo visual. Porém, diminui, tá? Diminui a imagem. Ou seja, você vê mais coisas, porém em miniatura, em tamanho menor. A gente viu que no espelho plano é o inverso, né? Assim, no espelho plano é o seguinte, você vê do mesmo tamanho. Já no espelho convexo, você vê bem pequeno. E no espelho côncavo vai depender da posição de onde se encontra o objeto. Beleza até aí? Vamos voltar aqui rapidinho. Ó, a formação é a seguinte, a mesma coisa aí. Tem raios luminosos passando, só que forma aqui, ó, vai formar um campo, uma imagem menor, tá? E virtual, e sempre à direita, beleza? Tranquilo até aí? Então vamos para a lente, rapidinho aí. Então as lentes são feitas de vidro, plástico, tá? Ou algum material transparente. Então eu tenho aqui alguns tipos de lente. Eu tenho uma biconvexa, tá? Eu tenho lente plano convexo, côncavo convexo e tem outros tipos de lentes que são lentes com borda mais espessa, borda mais grossa, tá? E o centro mais fino. Na primeira aqui eu tenho uma borda mais delgada, né? A borda ela é mais fininha, tá? Ela é mais delgada. Já no centro ela é mais espessa, as lentes. Então vamos ver os tipos de lente. Ó, eu tenho lentes convergentes. O que são lentes convergentes, professor? São as lentes que tem a borda, tá, mais
fina, né, no caso, mais delgada, tá? E converge a luz. Volta aqui para mim rapidinho. Olha, aqui eu tenho, vou colocar essa imagem que é melhor. Aqui eu tenho os raios de luz chegando numa lente. Quando bate numa lente, a tendência dele é ir para o foco, passar pelo foco, tá? Uma lente delgada, passa pelo foco. Então é aqui que vai convergir os raios. Se eu tiver vários raios juntos, tá? Simultaneamente vai convergir em um foco. É bem interessante. Tá? Isso para lente convergente. O nome já diz, converge para um ponto. Quer dizer o seguinte, se eu estou convergindo, se eu estou concordando com alguém, estou convergindo, estou concordando, estou convergente. E também tenho as lentes divergentes. Volta aí para o slide. Tem característica, tá? De espalhar, tá? Os raios luminosos. Eu tenho um exemplo aqui das lentes divergentes. Então, eu tenho um raio luminoso, a tendência dele é espalhar, tá? Quando se espalha, eu tenho uma lente divergente. Volta aqui para mim rapidinho. Quando eu digo assim, eu não concordo com você, estou divergindo de você. Então, cada um tem sua opinião, cada um vai para um caminho diferente. Entendeu o macete aí de lente? Vamos ver aqui alguns defeitos, tá? Da visão, que é bem interessante para vocês. Ó, aqui é um olho normal, tá? Um olho normal, tem uma retina. Aí é onde vai ser formada a imagem. Observe que a imagem é formada na retina. Lembra que eu falei para vocês? Nós enxergamos de cabeça para baixo, tá? Aqui é o humor, né? Que é o líquido dentro do olho, tá bom? E quando passa nas lentes aqui, ó, essa lente no cristalino aí, a imagem ela é invertida, tá? E quando ela é invertida, ela é formada justamente na retina. Então, alguns tipos de visão aí, de defeito na visão, né? Miopia. Gente, quem tem miopia tem a seguinte característica. A imagem é formada antes da retina, tá? Tem problema no ponto remoto e também não enxerga de longe. Como é que a gente consegue corrigir isso daí? Através de uma lente divergente, uma lente com bordas grossas. Volta aqui rapidinho para mim. Se você usa óculos e a sua borda ela é espessa, tá? O finalzinho assim da lente, é porque você tem miopia. Ou seja, você tem dificuldade de enxergar de longe. Eu tenho miopia no caso, tá? Para enxergar de longe. Então tem que estar uma lente o quê? Divergente. Então acontece assim, ó, que o olho, a imagem ela é formada antes da retina, aqui, ó. Ela é formada aqui, ó, antes da retina. Então tem que colocar uma lente aqui divergente para que o raio foque na retina. Tá? A imagem foque na retina aí, é formada na retina. Então essa é a pessoa míope. Eu tenho aqui também uma pessoa que tem hipermetropia. É o inverso do míope. É, professor? É. A imagem é formada depois da retina, tá? Tem problema também no ponto próximo e não enxerga de perto. Qual é o tipo de lente? Uma lente convergente, tá? É uma lente convergente. Então tem exemplo aqui, ó, de uma pessoa com esse problema. Então a imagem, né, o ponto focal, ele é formado depois da retina. Então vai ter que ser puxado, né, esse ponto focal para a retina. Então nesse caso eu tenho aí uma pessoa que tem hipermetropia. É aquela pessoa, se você olhar para sua, perguntar à sua mãe, né? Mãe, lê isso aqui, ou pai, lê isso aqui. Ele começar a ler assim, distante demais, não consegue ver mais próximo, muito distante, ela tem hipermetropia. Certo? E aqui eu tenho presbiopia. São pessoas que têm aquela visão cansada, né? Tem problema no músculo, né? Ciliares. Então é utilizado uma lente convergente também para resolver isso daí, tá? Tá aqui, ó, uma lente convergente. Então, tá aqui, a lente cansada, aquela visão cansada. Então, o ponto focal também tem que puxar um pouco para cá, tá bom? Para poder enxergar melhor, ok? A presbiopia. E para finalizar, eu tenho um astigmatismo. O que é isso, professor? São pessoas que têm problema na superfície da córnea, né? Que utilizar uma lente cilíndrica, né?
uma lente cilíndrica. Então a pessoa que tem astigmatismo, deixa eu voltar aqui rapidinho. Uma pessoa que tem astigmatismo aqui, ó, tem essa formação da imagem assim, né? É para ser na retina, no ponto focal, tá? Mas ela enxerga de uma forma mais divergente, né? Você vê aí, tá certo? Do ponto focal aí, você vê uma forma mais divergente. Então, nesse caso aí, é uma pessoa que tem astigmatismo, beleza? Tem que usar uma lente cilíndrica. Então, para a gente finalizar aqui, eu tenho um exercício, tá? O primeiro é o seguinte: das alternativas abaixo, marque a opção que contém pelo menos duas características da imagem de um objeto fornecido por um espelho plano. Foi a primeira aula. E aí? Quais você acha que tem aí? Você acha qual a alternativa aí? Letra A, que é imagem real e virtual. B, imagem virtual e à direita. C, imagem direita e invertida. D, imagem menor e real. Qual você acha aí? Vamos lá, tenho certeza que vocês sabem. A alternativa é B. Lembra que eu falei para vocês, né? Sempre a imagem no espelho plano ela é virtual, direita e sempre do mesmo tamanho. Ok? No segundo é o seguinte. Numa aula de física foi comentado a situação esquematizada abaixo, onde o motorista e passageiro conversam olhando no espelho retrovisor interno do carro. Com esse exemplo, o professor pretendia demonstrar uma aplicação da ou do. E aí? Reflexão difusa, fenômeno de difração, princípio da reflexão ou princípio da reversibilidade da luz. Ó, isso aí que a gente acabou de ver, né? Fácil, fácil, fácil. Alternativa é a letra D. Beleza? Ok? Então, gente, forte abraço, tá? Quero desejar a vocês um forte abraço e até a próxima aula. Beleza? Tchau.